Aí esse mês a gente comemorou o Dia do Professor, e aí eu tenho uma coisa que eu tenho observado assim com uma certa frequência. Geralmente no início do ano eu entro numa sala de aula com cerca de 45 alunos, aí começo a falar de sonhos, o que é que eles estão pensando quando chegar no terceiro ano, quem quer ser professor. Às vezes um aluno levanta o braço. Aí eu fico pensando, o que está acontecendo? Será que a nossa profissão se tornou tão desafiadora assim, a tal ponto que não está mais entre os sonhos e a opção dos jovens? Eu vou me inspirar nos filhos dos agricultores familiares, né? Quando a gente faz pesquisa com os agricultores, tem algum tempo que eu não faço, acho que uns 5 anos, mas a última vez que nós estivemos no campo, uma das preocupações que a gente tinha era que os filhos dos agricultores familiares declaravam que não gostariam de permanecer no setor rural, não gostariam de trabalhar com outra coisa. Isso, à época, eu ficava preocupada porque eu dizia, como que esse setor vai existir se a gente tiver a população mais jovem sumindo daí? A população não sumiu, a agricultura familiar continua a pleno vapor. E eu imagino que algo semelhante acontecerá com a nossa profissão. Porque a nossa profissão, ela é marcada pela ideia de que nós somos frágeis do ponto de vista da renda, né? Que o professor seria aquela profissão que teria uma rentabilidade menor, que nós somos desafiados por conta do contexto, né? Que nós enfrentaríamos salas de aulas, que se você observar algumas pessoas falando, é completamente fora da realidade, né? Que seria como se fosse um verdadeiro campo de batalha que nós vamos encontrar nas salas de aula. Mas, independente disso, a nossa profissão, pelo menos para mim, eu preciso continuar defendendo e eu gosto de fazer isso, é uma das profissões mais libertadoras que existe. Entende? Até porque um professor não só é aquele sujeito que está lá na sala de aula. Um professor é alguém que constrói conhecimento, não são professores, são pesquisadores, né? Existem professores hoje que atuam exclusivamente, a gente já falou aqui sobre rede social, existem professores hoje que trabalham exclusivamente alimentando canais de YouTube. Então, eu acho que o que vai acontecer não é que a gente vai desaparecer, a gente vai se transformar. É outra linguagem. Esse material que a gente está produzindo aqui, ele pode tranquilamente ser utilizado em um ambiente escolar, em um debate escolar sobre o tema da educação e as coisas que a gente está conversando. Mas isso nem está sendo produzido na ideia, né, que a gente sempre tem, de que vai existir um quadro, uma professora, enfim. Então, não é sobre a morte do trabalho do professor, é sobre a reinvenção desse lugar. Agora, isso eu acho que é muito importante. E eu nem estou me referindo a reinventar metodologias, assim, a gente agora vai trabalhar de outra forma. Eu estou me falando, né, a gente se reinventar como gente, na própria relação com as pessoas e com os nossos alunos. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Hoje eu comentava com pessoas pela manhã que eu estou indo fazer um trabalho nas escolas de ensino médio do Juazeiro, e a principal demanda das diretoras é trabalhar a questão socioemocional dos professores. E aí, nesse diálogo que eu tive com uma pessoa de manhã, eu disse, há 10 anos, há 9 anos, quando a gente estava dando entrevista aqui para vocês, as oficinas que as pessoas queriam que a gente fizesse nas escolas de formação de professores, elas eram conteudistas. Então, a gente vai trabalhar sobre novas formas no ensino de matemática. Aí eu lembro que era muito comum a gente fazer oficina sobre jogos pedagógicos, né? Como é que a gente vai fazer para trabalhar sistema de equação, mas de forma mais lúdica. E vários campos do conhecimento que a gente sempre ia, mas sempre com a questão de traduzir, encontrar metodologias que traduzissem melhor um conteúdo. O que eu tenho observado nesses anos mais recentes? É como se a questão do conteúdo tivesse resolvido. E tá. Eu acho que não tem nenhum conteúdo que um professor precise trabalhar que se ele dedicar um final de semana a assistir aulas no YouTube, ele não resolva.
Porque o pessoal está lá explicando, tintim por tintim, ainda entra em detalhe. Tem alguns que você ainda pode assinar o canal, entrar em contato com ele, pagar uma taxa e ele te explicar isso. Então, qual é a demanda que a gente tem agora? A gente tem que esse nosso lugar de professor. É a reinvenção desse nosso lugar de relação. Esse nosso lugar de potência de existir a partir dos nossos alunos, das nossas escolas. Então, acho que por isso a demanda agora por conteúdos menos endurecidos da questão conteudista e mais das relações. Acho que as escolas estão gritando, eu tenho ouvido isso das diretoras por onde eu passo. Hoje eu estive com duas, é uma amostra, duas escolas da rede estadual, duas escolas grandes do Juazeiro, acho que é uma amostra representativa. E o que elas dizem é isso mesmo, assim, nós precisamos melhorar as relações. Nós precisamos melhorar o olhar dos nossos estudantes para os nossos professores e o contrário. Nós precisamos estabelecer laços mais profundos. Nesse sentido, aí a gente tem que se reinventar. Porque o professor que não se abrir a isso, a se reinventar, não só no sentido das relações, mas no sentido da comunicação, eu diria que já não se faz mais um professor como antigamente, né? E ainda bem, né? Tá tudo bem, tem assim, eu falo isso não é com rancor nem com tristeza, não. Até porque, considerando o tempo que eu estou na sala de aula, talvez eu seja esse professor de antigamente, né? Ainda que eu fique vigilante para não... para ser antiga, tá tudo bem, não tem essa dificuldade. Ser antiga no sentido do tempo que eu estou lá, do tempo que eu estou na sala de aula, mas não ser antiga no que eu às vezes falo nas palestras para eles. Tenham muito cuidado para não virar poste. E quando eles dizem, professor, o que é virar poste? Eu dizer, é quando seus alunos começam a dizer no tempo de fulano. No tempo de fulano, a não ser depois que você desencarnar, porque aí não tem mais como você atualizar isso. Mas enquanto a gente estiver aqui, eu acho que a gente não pode virar poste no tempo de fulano. É isso.